Se você gosta do bodybuilding, se prepara, porque vamos fazer uma viagem no tempo e eu vou te mostrar os 10 anos mais importantes da história do fisiculturismo. Vamos lá. Fala, rapaziada, tranquilidade. Carlos Análise aqui, rapaziada. Vídeozão top aí que eu vou postar sábado ou domingo. Eu espero, cara, com fé em Deus eu vou conseguir postar. A parte que eu mais curto do bodybuilding vai ser falada, vai ser debatida aqui nesse vídeo, que no caso, dá pra ver a felicidade, né? Vai ser os 10 anos que mudou. Cara, mudou tudo do fisiculturismo, tá? Esses 10 anos que eu vou narrar aqui pra vocês é surreal, é bizarro. O primeiro, o último ano, que é o melhor ainda. Eu tô falando sério, de verdade. Pega a visão do peso desse vídeo, ó. Lee Haney, Flex Wheeler, Dorian Yates, cara, The Shadow, o foco do vídeo, e Kevin The Machine LeBron. Meu irmão, olha o nome dos caras e o que esses quatro nomes aí têm em comum. Você vai entender agora, tá? Porque, como eu falei, vou contar aqui uma história dos 10 anos que mudou o rumo do esporte. É porque, cara, é o que hoje é o bodybuilding. Um bodybuilding só é hoje porque passou esses 10 anos, tá? Mas como eu já tô ficando muito redundante aqui, né? Eu quero logo começar porque vamos falar do Mr. Olympia de 1983. É aqui que tudo começa, tá? Porque apesar de não ser o foco principal do vídeo, afinal o vencedor desse Mr. Olympia foi o Samir Banu. Foi o Leão do Líbano, né, pessoal? Meu bodybuilder preferido é da Old School. É importante falar desse Olympia porque foi a partir dele, tá? Na verdade, é a partir desse ano que inicia o ciclo de mudança no esporte. Primeiro que no ano de 1983, além da vitória do Samir, quem pisou no palco do Olympia pela primeira vez foi essa lenda aqui, ó. Lee Haney, rapaziada, ele já chegou fazendo a pose que ele gostava, né? O crucifixo, porque exibia de uma certa maneira dominância ali, né? Você fica bem tranquilo nessa pose. E essa foi a primeira e a última vez que ele subiu no palco e desceu de lá sem um título, tá? De 9 Olímpias do Lee Haney, somente em um ele não foi o campeão. Mas nesse ano aqui que ele não ganhou, ainda assim ele conseguiu garantir o top 3. Enquanto o Lee Haney, ele subia pela primeira vez e garantiu o top 3 ali no maior palco do bodybuilding de todos os tempos. Do outro lado do mundo, rapaziada, um fenômeno colocava o pé no ginásio pela primeira vez. Eu chego a ficar arrepiado, papo reto. Que demais! Eu tô sentindo, cara, que eu vou conseguir conduzir bem esse vídeo aqui. Dorian Yates estava começando a treinar The Shadow. E com apenas 6 meses de treino, ó. Segundo ele, né, porque bodybuilder é um bicho meio mentiroso, ele já ostentava esse físico incrível aqui, rapaziada. Antes de continuar, tá? Dessa vez, eu sei que pelas imagens aí vocês não estão acreditando, ou a maioria não estão, tá? Mas quem conhece o Dorian sabe que ele é aquele cara sem risadinha, é sem piada, entendeu? Então assim, o cara é papo reto, e eu falo que eu acredito nele porque um repórter indagou ele sobre isso. O cara chegou na cara dele, velho, ele falou bem assim, ó. Eu acho que você tá mentindo quando você disse que nessas fotos aqui você tinha 6 meses de treino. O Dorian, meu parceiro, olhou na cara dele assim e falou: nessa época, meu amigo, eu já comprava na Growth utilizando o cupom do Carlos. Parece verídico, hein? Aí não tem como, né, rapaziada? Não tem como dizer que o cara tava mentindo. E você percebe que só lenda, né, que usa meu cupom, rapaziada. Phil Heath, agora Dorian Yates, Siban, você usa, é só lenda, rapaziada. Então assim, só as lendas usando o cupom do Carlos lá na Growth, a melhor do Brasil, a melhor disparado também, custo-benefício, qualidade surreal. Compra lá tudo, tá, rapaziada? Utiliza o cupom do Carlos, por favor, se possível, claro, tá? Mas, rapaziada, sério, tá? Agora, sério mesmo, passando desse ano de 1983, chega o ano de 1984. Um ano também aqui, ó, muito importante para ambos, tá, pessoal? Para o Lee Haney, ele é mais expressivo para o esporte, porque temos o retorno dele no Olímpia e o primeiro título dele é conquistado. Mal sabia ele, mas esse aqui seria o primeiro título que finalmente daria fim àquela instabilidade de campeões que estava tendo, tá? Pois tivemos lá em 1980 a vitória muito contestada do Arnold, né? Que no caso foi o retorno dele. Ele meteu aquele shape lá de cachaceiro, passou a calabresa em geral. Em 1981, o amigozinho ali dele ganhou. Amigozinho não, né, meu parceiro? Franco Columbo é brother mesmo, né? Parceiro do Arnold, ganhou ali. A galera achou um pouco esquisito, tá? Em 1982, teve a vitória do Chris Dickerson, que pra muitos, quero falar aqui, tá com todo respeito,
mas para muitas pessoas ele é considerado o Mr. Olympia mais fraco de todos os tempos. 1983 tivemos o Samir Banu, que conquistou, infelizmente, apenas o único título dele. E em 1984 começa a longa era de dominância do Lee Haney. Para o Dorian Yates, esse ano também foi importante porque, foi algo mais modesto, tá? Mas ele acabou ganhando o primeiro show dele e também, né, foi quando ele começou a perceber que levava realmente jeito para esse esporte e levou isso com mais seriedade porque sabia que tinha genética para isso, tá? E passado esse ano de 1984, chega o ano de 1985. Lee Haney, ele ganha pela segunda vez o Mr. Olympia, concretizando cada vez mais a possibilidade de criar um legado, né, pela proporcionalidade, a ausência de ponto fraco do físico dele, é um físico muito bonito, né, pessoal? Enquanto o Dorian, lá do outro lado do mundo, continuava a melhorar. Inclusive, ele já chamava a atenção ali da cena do bodybuilding de um jeito mais forte, entendeu? Tanto é que com apenas poucas competições, ele foi chamado para o World Games, que, para quem não sabe, era uma competição muito, digamos assim, prestigiada, porque alguns árbitros do Mr. Olympia iam para lá para ver, sabe? Então, depois da vitória que ele teve lá no Novice West Coast, tá, pessoal? Ele foi chamado e um dos árbitros do Olympia falou para ele o seguinte, olha, eu acredito que você foi muito bem, porém, pessoal, eu queria falar uma coisa, tá? Esse shape aqui do Dorian Yates é muito bom para um cara iniciante, porém, lá tinha caras muito bons, tanto é que olha essas duas feras aqui que ele competiu. Sabe quem são eles aqui? Eu vou fazer um vídeo, tá, que vai envolver os dois. É o Barry DeMay e o Matt Menderham, rapaziada. Esses caras são bons demais. Gosto muito, principalmente do Matt Menderham, tá? Infelizmente nunca virou pro. Mas o comentário, pessoal, que girava aqui nessa época era sobre o Dorian, né? Porque assim, a galera via o shape dele, sabia que ele tinha menos de 3 anos de treino e se perguntava, se esse cara tá assim agora, como é que ele vai estar daqui a alguns anos? E a resposta, claro, ela começava a vir muito rápido. Por quê? Porque após ter ficado em 7º lugar aqui, lembrando, tá? Tinha 13 ou 14 competidores, ele decidiu falar o seguinte, ó. Ele disse lá para alguns amigos dele que eu só vou voltar a pisar no palco quando eu ver que eu tenho um shape competitivo para ficar em primeiro lugar. Ele faz isso. Em 1986, ele voltou aos palcos, físico renovado, muito mais condicionado, posando melhor, mais confiante no palco, um físico muito, muito encaixado mesmo, né? Da qual, inclusive, já dá até para começar a perceber um aspecto mais de pedra no físico dele. Vou até pausar aqui, tá? E com esse físico dele aqui, ele conseguiu o primeiro lugar na categoria Heavyweight, né, no peso pesado, mas ele acabou perdendo o overall dele e não conquistou o Procard. Então, assim, era um físico muito bom pra época, mas, cara, esse físico aqui não dava nem pra ser pro, tá? A época realmente era bem competitiva e enquanto o Dorian ainda não conseguia nenhum Procard dele, o Lee Haney, por sua vez, ele continuava deixando a sequência de vitórias dele ainda mais bonita, né? Porque o Mr. Olympia de 1986 também foi do Lee Haney de maneira muito tranquila, porque o Rich Gaspari, que seria, né, o principal concorrente dele, não chegou do jeito que a galera achava que ele chegaria, porque ele estava criando muita expectativa, porque ele era um dos caras mais condicionados da época. Para você ter noção, se você pesquisar o nome dele aí, você vai ver que ele é atribuído muitas vezes como o primeiro cara a ter o glúteo muito fibrado da história do Mr. Olympia, tá? Na história do Mr. Olympia não, né? Na história do esporte, ele trazia estriações bem visíveis ali no glúteo, tá? Cortes muito aprofundados. Então, tendo essa vitória tranquila em 86, foi, digamos assim, um marco de dominância muito forte pro Lee Haney, né? Porque ele pegou um cara que era muito estético e muito condicionado e passou a carreta. Mas, como ele não tinha concluído o objetivo dele, ele voltou em 1987 para ganhar novamente o título e, nesse momento, o Dorian Yates, lá do outro lado do mundo, estava fazendo off-season, baseando-se na metodologia de treino dele, né, 3 vezes a 4 vezes por semana na academia, e o resto dos dias era comendo igual um cavalo, tá? Chegando em 1988, na verdade, pessoal, eu quero pontuar um pouco mais aqui sobre 1987, porque eu acho que ficou um pouco vago, tá? O Rich Gaspari, que eu falei pra vocês, né, que era um cara muito conhecido na época, ele chegou um pouco melhor, tá? Ele chegou de fato incomodar um pouco ali o Lee Haney, mas até então, pessoal, eu vou até abrir aqui o vídeo, tá? Dá pra considerar uma vitória tranquila pro Lee pelo balanço do físico dele, né? Ele tinha um físico realmente tão estético quanto o do Rich Gaspari, porém, pessoal,
ele tinha ainda um pouco mais de muscularidade juntando com a estética, então era um combo muito forte. Porém, pessoal, já era um pouco nítido para quem entendia ali mais de físico que mesmo nesse ano o Luiz Gaspar ele já era um cara que realmente estava ali para chegar, para buscar esse título, tá? E em 1988, duas coisas importantes aqui acontecem. O Lee Haney, pessoal, enfrentou novamente o Gaspari pela terceira vez e dessa vez o público ficou um pouco mais dividido. O Lee Haney, apesar de excelente, ele pecou um pouco ali no condicionamento e o Gaspari, meu parceiro, nesse ano ele tinha essa vantagem de uma maneira um pouco mais clara. E por enquanto, é que para algumas pessoas essa vitória do Lee Haney, ela é um pouco duvidosa, tá? Do outro lado do mundo, o que marcava era a volta do Dorian Yates. É porque cara, ele fez com que o nome dele se espalhasse muito em 1988. Porque o que ele fez lá? Ele apresentou esse físico aqui. Esse físico aqui, pessoal, foi da volta dele após o off-season. E, cara, o condicionamento dele, muito acima dos outros, é um nível de muscularidade, poses absurdamente encaixadas, era um pacote quase completo, entendeu? Então, assim, o Dorian, ele de fato surgiu como um atleta completamente diferente lá de 1986. Então, esse ano de 1988 para o Dorian foi importante porque ele fez o retorno dele ao palco, já conquistando uma grande quantidade de fãs e também o pro card dele, pessoal. Sim, ele virou pro, tá? Era uma época bem difícil de ser pro aí, né? Porque só era dado um cartão por ano. E aqui começava a carreira dele como pro, tá? Já o ano de 1989, ele não teve tantas surpresas assim. O Lee Haney acabou conquistando o 6º título seguido dele. Chegou um pouquinho ali mais pesado, né? Não estava tão bem condicionado assim, mas mesmo assim ainda foi uma vitória tranquila, tá, rapaziada? Dessa vez foi em cima do Lee Labrada, porque o Luiz Gaspari, o antigo runner-up lá, ele caiu para 4º lugar, foi um baque bem grande, né? Então não tinha mais aquela rivalidade tanto assim, e ele realmente ganhou de uma maneira tranquila. O Dorian Yates estava no off-season pesado, não deu as caras, não participou do Mr. Olympia, nem, claro, fez o Pro Debut dele, né? E o motivo, eu acredito que tenha sido aquela fala que ele deu lá no Road Games, né? Que ele só iria participar quando ele visse que tivesse chances de brigar pelo título, e nessa época a cena pro era muito competitiva, tá? E olha que coisa, pessoal, chega o Mr. Olympia de 1990, o ano que o Dorian, né, poderia ter subido, e surge uma regra bizarra. O primeiro Mr. Olympia testado. Sim, tá? Os atletas, eles seriam testados. Tá? O Lee Haney, né, como campeão, claro, aceitou as regras. Teve alguns atletas ali que não puderam ir. E, pessoal, eu quero ser sincero para vocês. Então, eu acredito que aqui, nesse ano, o nome do Lee Haney ele foi bem enfraquecido. Porque, se você observar o top 5, cara, tava muito aquém, entendeu? Você vê o Lee Haney, você vê o Mike Christian, você vê o Rich Gaspari lá, você vê o Sean Ray, você vê o Lee Labrada, nenhum deles estavam nem perto do 100%, nenhum estava impressionante em condicionamento, nem em volume, nem mesmo no equilíbrio. Então, assim, esse Mr. Olympia aqui, em especial, é muito fraco mesmo. Foi um Mr. Olympia que, mano, foi um fiasco, entendeu? E mesmo nesse ano aqui, o Lee Haney ganhando, eu acredito que o nome dele foi muito enfraquecido, entendeu? Por quê? Porque, por sua vez, o Dorian Yates, ele se apresentava no Night of Champions. Ele não foi, claro, né, no Mr. Olympia, tá? Mas antes ele tinha ido no Night of Champions e o físico que ele deixou lá foi um físico muito bom. Tá, ele não ganhou o campeonato, ele perdeu para o Mohamed Benaziza, que é um bodybuilder que inclusive tem menos de 1,60 m. Ficou bem pé da vida lá ele, né? Dorian Yates recebeu um feedback de que ele perdeu por conta das poses de costas. Não temos vídeos ou fotos boas desse campeonato, mas fato é que o Dorian não gostou nada dessa derrota. Inclusive, ele falou que ele pegou uma foto lá, acredito que foi do Benaziza, colocou na geladeira dele, usava aquilo ali como um gás, né, para ele treinar e decidiu que ele iria mudar as dorsais dele para sempre. Porém, pessoal, passa-se esse ano, é um pouco chato ali pro campeão do Mr. Olympia, porque a imagem dele não ficou, não ganhou força, né? No caso, foi um Mr. Olympia bem chato. O Dorian Yates começava a conquistar mais respeito e chega, claro, o ano de 1991. Após aquele Olympia lá, entre aspas, fracassado, tá, de 1990. E esse ano aqui, rapaziada, é muito bacana de falar. Por quê? Porque
como o nome do Lee Haney, ele tava um pouco já cambaleado, acabava surgindo novos astros, né? Já tinha, tá, o Dorian Yates, mas, cara, surgiu do... Vou falar logo do primeiro aqui, tá? Eu vou até fazer um breve suspense. No NPC Nationals, no Juniors, no caso, tá? Na categoria Juniors, NPC Nationals, eu não sei se eu tô pronunciando correto, revelou o nome de um cara, meu parceiro. Quem pisa no palco, no cenário amador, é o Ronaldinho Gaúcho, meu parceiro. Olha isso aqui, rapaziada. Kevin Levrone botou a skin do bruxo, foi pra cima, subiu no palco, sem medo de... fez a pose do guloso. Olha a pose do guloso aqui, ó. Sem medo de ser feliz, né? Mas falando sério, tá, rapaziada? Kevin Levrone tava surgindo, né? Um novo astro ali no esporte. Junto, claro, né? Com o Lee Haney, que já tava... Com o Lee Haney, não, com o Dorian Yates, que já tava fazendo o nome dele. E o Kevin Levrone, né? Simplesmente surreal, tá? Um dos melhores físicos dele. Olha que incrível, né, pessoal? Lá nas Juniors, tipo assim, meio que... Na competição dele de estreia, praticamente, o cara mostrando um dos melhores físicos da carreira dele, densidade absurda, qualidade de pele incrível, as costas dele muito marcada, como poucas vezes vistas, surreal, tá? O Ronaldinho Gaúcho não veio de brincadeira, porém, pessoal, ele ficou em segundo lugar. E bom, rapaziada, como eu não me lembrava muito bem dessa competição, eu fui pesquisar aqui, né, qual foi a colocação dele mesmo para passar a informação correta para vocês. Ele ficou em segundo lugar mesmo. Eu ia me confundir, eu ia falar que ele ficou em primeiro, mas ele ficou em segundo pro... Olha o nome do cara, Pau de Maior, tá? Eu tento ser sério, né, mas... Tá, continuando aqui. No mesmo ano, agora sim, ele decide voltar pro NPC Nationals, dessa vez na categoria normal, não é mais na Juniors, e ele volta avassalador, tá? Não tão, né, condicionado como na primeira versão, mas ainda assim enorme, maior, e ele fica em primeiro lugar. Porém, pessoal, aqui entra outro astro em ascensão. Flex Wheeler era um dos favoritos aí do público. Se eu tivesse nessa época, também seria o meu favorito. Muito carismático no palco, um shape sensacional. Ele era visto, né, como o próximo pro ali de responsa, tá? Que iria pro Olímpia. Muita gente já falava que ele seria o novo campeão do Mr. Olímpia, tá? Porém, pessoal, esse ano ainda não era o ano do Flex. Tanto é que ele não conseguiu o Procard dele, cara, por conta do Ronaldinho Gaúcho. Ô, bruxo, que é isso? Tá, rapaziada, eu vou ficar sério agora, tá? Ó, no mesmo ano, inclusive, tá, em 1991, temos um Show Pro, né, que no caso é a volta no Night of Champions, campeonato, claro, de responsa. Dorian Yates sobe no palco, depois de ter ouvido aquele feedback sobre as dorsais dele, e olha isso aqui, dorsais incríveis, um condicionamento surreal, e o primeiro lugar é dele, tá? Então, assim, nesse ano, temos aí a estreia do Kevin Levrone, né, se mostrando para o mundo. Tá, a estreia também é do... Não a estreia, pessoal, mas assim, um campeonato muito importante pro Flex Wheeler, tá? Até porque o Flex Wheeler, ele já vinha de outros campeonatos chamando a atenção, né? Porém, ainda assim, eu considero esse ano aqui pro Flex Wheeler muito importante, tá? E nesse ano, o Olímpia, ele voltava à normalidade. Esquece aquele negócio de teste, e o Lee Haney era avisado. Falavam pro Lee Haney, tá chegando um cara aí... O nome dele é Dorian, esse cara vai brigar com você lá no Olímpia, ele tem volume, tem praticamente o mesmo tamanho que você, ou até maior, e o Lee Haney, rapaziada, ele não tinha visto ainda um Dorian Yates. Claro, são palavras dele, né? Além de que na época, tá, pessoal, ter acesso a imagens era difícil, não era muito comum, né, que o campeão do Mr. Olímpia fosse lá no show olhar, sei lá, um campeonato de pro, né, como se estivesse com medo de quem vai vir pela frente, tá? Porém, pessoal... ele não acreditava que ninguém poderia alcançá-lo porque ele tinha um balanço de físico muito grande e ele era consideravelmente maior do que todo mundo, ainda mantendo uma linha muito bonita. Ele era, de fato, um Mass with Class. Porém, o Dorian, claro, já tinha visto o Lee Haney e era super fã dele. Tanto é que na época ele disse que ele precisou passar por uma transformação mental para ser capaz de enfrentar o Lee Haney, né? Ele via ele realmente como ídolo, tá? E nesse ano era que começava a moldar um pouco mais a mentalidade do Dorian Yates. Ele falou o seguinte, que ele deixou de ver o Lee Haney como ídolo e ver ele como um competidor que ele precisava ganhar. Realmente, pessoal, se você for ver, tá, os relatos de Dorian Yates dessa época, ele fala, né, que até um amigo dele pilhou a cabeça dele, chegou pra ele e falou bem assim, ó, tá vendo esse Lee Haney? Esse cara não é flor que cheire, não. Lá no palco ele gosta de dar um empurrãozinho, ele é um cara que gosta de intimidar. E o Dorian, ele ficou um pouco receoso. Ele fala que, inclusive, tá, quando ele já foi
pro backstage, ele já tava com a mentalidade de guerra. Inclusive, pessoal, outra curiosidade. Quando o Dorian tava lá no backstage, né, todo se achando, aquele jovem inabalável, sabe, leão, ele realmente estava com essa mentalidade de que ele iria ganhar do Lee Haney. Ele disse que quando ele viu o Lee Haney sacando a camisa, ele falou: meu irmão, o que é isso? É sério, ele não acreditou, tá? No volume do Lee Haney que ele tinha, porque realmente os dois ali eram caras grandes se comparado com o resto da line-up. Tanto é que mal sabia o Dorian, o Lee Haney, quando viu ele pensou a mesma coisa, ele ficou impressionado, inclusive pelas próprias palavras do Lee Haney, ele ficou em choque, né? Porque ele falou: esse cara é um monstro. De onde é que surgiu esse cara? Tanto é que ele até usa, ele sempre usa essa frase quando ele fala do Dorian Yates, ele fala, quando ele viu o Dorian, ele disse: pronto, agora azedou, porque surgiu outro igual a mim. Ele sempre fala isso, né? Agora tem outro lugar igual a mim, em relação ao volume, claro, tá? E acaba que os dois subiram no palco, né? Foram chamados ali para um confronto. E ali, pessoal, já se sentia um clima um pouco de faísca, tá? O Dorian Yates, né? Fazendo questão ali de ficar perto do Lee Haney. Olha isso aqui, inclusive, né? Encostando o cotovelo nele ali várias vezes. E o Lee Haney, rapaziada, percebendo ali a ousadia do cara, meu parceiro, foi no pose down, ó. Passou logo a lambida na cara do Dorian Yates. Olha isso aqui. Passou sem pena, rapaziada. E o vencedor, claro, né, foi o Lee Haney, tá? Que pela primeira vez na carreira do Lee Haney, pessoal, desde quando ele foi campeão, ele perdeu um round. Sabe qual? O de muscularidade. O Lee, ele foi campeão ganhando round só de simetria e um round de poses. Eu sinceramente discordo disso aqui, tá? Eu acredito que o Lee, ele ganhou todos os rounds. Pô, o Lee também, ele era massivo, entendeu? Ele não era pequeno perto do Dorian Yates. Inclusive, olha que loucura isso aqui. Eu quero parar nesse trecho aqui, ó. Pronto. Cara, o Lee, ele tinha um back lat spread melhor do que o do Dorian. Olha as dorsais do Lee Haney. Rapaziada, claro que as dorsais do Dorian eram boas, né? Inclusive, aquele não tá nem posando tão bem assim. Mas, cara, olha o Lee Haney. Absurdo, né? Quantas pessoas podem dizer que tem uma expansão de dorsal melhor do que o do Dorian? Do meu ponto de vista, só o Ronnie Coleman no auge dele, claro. Né? Nem no auge, eu acredito que o backlat spread do Ronnie é o melhor sempre, tá? E claro, o próprio Lee Haney, porque ele posou ao lado do Dorian e ganhou essa pose. Na visão dos árbitros, parece que não ganhou, mas eu tô vendo aqui uma vitória muito clara, tá? Mas fato é que o Lee, ele se sentiu pressionado pelo Dorian, e como ele já tinha conquistado tudo ali que ele queria no esporte, inclusive ultrapassar, né, o recorde do Arnold, que era um desejo pessoal dele, ele decidiu se aposentar. Inclusive, né, ele confessou ali que o Dorian realmente foi um cara que deu um empurrãozinho pra ele já tava querendo se aposentar, mas quando chegou o Dorian ele falou: pronto, é agora que eu vou mesmo, tá? E a partir dessa aposentadoria do Lee é que a mudança principal do bodybuilding acontece, pois no Olímpia de 1991 se aposentou o único, pessoal, olha o impacto disso aqui, o único bodybuilder que do começo até o final da carreira se manteve estético. Se você pensar todos os caras aí após, claro, tá, 1980, nenhum que construiu anos assim no esporte se aposentou de maneira estética. Ele sempre se perde um pouco ali no Mass Monster, né? E ainda no ano de 1991, onde o Lee Haney ele ficou ali sabendo que ele perdeu um round de muscularidade, ele falou que percebeu que o esporte ele já estava tomando um rumo diferente. Tanto é que ele falou, ele deu uma entrevista falando que, pô, mesmo eu tendo a cintura mais fina do que o Dorian e tendo volume parecido, eu perdi o round de muscularidade, então proporção praticamente não significa nada. Eu até concordo com ele nessa frase aqui. Eu acredito que ele perdeu um round de muscularidade, não foi algo tão bacana assim. Mas passado é passado, né, pessoal? E chega o ano de 1992 e uma resposta o público tinha que ter. Quem seria o novo campeão e qual seria o novo padrão adotado pelos árbitros? O favorito, claro, era o Dorian Yates, né, por conta da batalha que ele teve com o Lee Haney, mas tinha outro favorito e esse era o favorito do público mais underground, que no caso era ele, rapaziada, The Machine. Lucas Fiorino deve estar feliz agora, Kevin Levrone, que tinha acabado aí de ganhar o Night of Champions no Pro Debut dele, né, campeonato que o Dorian, inclusive, era o campeão anterior. E pessoal, esse que acontece, o Mr. Olympia de 1992. Temos aqui Lee Labrada, né? Mais pesado, tá? Inclusive ele veio esse ano aí. Um físico incrível. Shawn Wei, sempre incrível, né? O cara nunca subiu ruim aí no palco. E meu parceiro, sobe ele, tá? The Muscle Machine, a máquina de músculo, rapaziada. Kevin Levrone, com certeza, para a grande maioria aí, inclusive para mim, foi o físico mais bonito daquele dia. O Kevin aqui, ele não só trouxe
um bom volume, como ele trouxe também um ótimo condicionamento, o melhor da carreira dele, acredito. E de quebra, ele trouxe poses incríveis com uma harmonia surreal, uma fluidez muito bonita, entendeu? Foi um cara que realmente encantou o público, físico surreal, que com certeza entrou para a história, mas ainda assim, esquece. Dorian Yates se consagrou campeão. Inclusive tem esse momento aqui, ó. Vou até abrir esse vídeo aqui, peraí. Ó, que vídeo bonitinho. Dorian Yates, esse cara que nunca sorri, segurando na mãozinha do Kevin. Olha que coisa, né? Que fofinho, né, rapaz? Não somente, não somente, rapaziada, o Dorian Yates, ele se consagrou campeão, como foi, um cara que, digamos assim, não desagradou o público, porque ele tinha chegado ainda com um físico muito bacana, muito estético, muito bonito, sabe? Eu acredito que a vitória dele foi por conta do volume, não somente o volume, porque eu não quero ser injusto, até porque ainda, se esse fosse o motivo, se encerraria o ciclo de 10 anos que eu propus trazer aqui para esse vídeo, porque é o seguinte, pessoal, apesar do Dorian também estar mais volumoso do que o Kevin, ele estava também mais condicionado, e era um condicionamento assim que você via que realmente era melhor, entendeu? Algumas poses isso ficava bem nítido, né? Então dizer que o rumo do esporte, que um novo padrão foi definido nesse ano, não é algo inteligente. Por quê? Porque o Dorian e o Kevin trouxeram físicos bem harmônicos, bem bonitos, físicos estéticos ainda assim. Tinha volume, claro que tinha, mas tinha condicionamento. E claro, o Dorian, apesar de trazer um volume superior, ele estava com um condicionamento melhor também. E agora, como tá chegando perto, né? O vídeo começou em 1993, falta só um ano para encerrar o ciclo. Eu quero salientar, pessoal, que o ano de 1992 pro Dorian, ele foi muito diferente porque ele fez alguns guest poses a mais. E para quem estava atento no campeão já sabia que ele chegaria descomunal lá em 1993. Por quê? Porque tem esse guest pose aqui que eu não sei exatamente se é esse aqui, tá? Mas foi um guest pose que ele fez 2 semanas depois do Olímpia e ele tava, cara, com a qualidade surreal. Olha isso aqui, pessoal. Ele chocou todo mundo, tá? Porque ele tava muito, muito volumoso pra época e muito condicionado num guest pose. E a explicação pra ele, né, desse guest pose estar assim tão bom foi porque no Olímpia de 1992 ele se depletou demais, ele perdeu muito músculo, tá? Ele falou o seguinte: já que eu sou o maior, eu quero chegar o mais condicionado possível, né? Mentalidade top do cara, e ele realmente conseguiu fazer isso aí. E rapaziada, chega o ano de 1993, o ano já começa quente, porque o Dorian Yates ficava atualizando o físico dele lá nas revistas e o cara aparentava tá enorme, tá certo? Esse ano mano, é absurdo, tá? Um ano absurdo para o fisiculturismo. É um dos mais importantes da história do esporte. Eu digo que é o mais importante, isso, claro, é gosto pessoal, porque é o seguinte: primeiro que, além das atualizações ali do Dorian Yates, aconteceu também o Ironman Pro. E o Flex Wheeler, né, que já tinha conquistado o Procard dele lá em 1992, no USA Championships, nos campeonatos lá dos Estados Unidos, ele tava ganhando do Lila Brada e do monstruoso Paul Dillett. Então, assim, ele já tava com muita moral. Chega também o Arnold Classic, ele vai lá, cara, passou de novo o carro no Lila Brada e no Paul Dillett, tá? Fez até um fanboy, que no caso foi o Arnold, conhece? Aquele cara lá com a cara de cavalo, 7 vezes campeão também do Mr. Olímpia, esse mesmo, tá? Voltando um pouquinho, tá, pessoal, sobre o Dorian, pessoal, porque é importante falar, essas atualizações do Dorian na Flex Magazine eram surreais, surreal mesmo, tá? Tanto é que é imortalizada até hoje, né? No nível, tá? É de que, na época, competidores achavam que era impossível alguém ganhar dele. O único que tava confiante era o Flex Wheeler. E é o seguinte, até aquele momento, mesmo o Dorian Yates sempre impressionando ali naquela fase pré-Olímpia, o Flex Wheeler, ele tava mostrando, mano, o físico mais perfeito do esporte. Apresentação incrível, muscularidade fenomenal, condicionamento perfeito, presença de palco, tudo, rapaziada. Ele tinha tudo para ser o campeão e tudo para destronar o recente coroado, né, o Dorian Yates, tá? E a hora da verdade chega, claro. Temos agora algo... Mano, assim, imagina a ansiedade para esse Mr. Olímpia. Kevin Levrone vinha de alguns campeonatos aí onde ele estava sempre figurando nas cabeças. Flex Wheeler chegava surreal também, até porque ele estava mostrando um físico muito incrível, apresentações fantásticas, né? Inclusive com melhores colocações do que o Kevin Levrone, tá? O Dorian Yates conseguiria evoluir, manter aquele título e criar também um legado como Lihane, ou aquelas atualizações ali não serviriam de nada, tendo em vista que estavam chegando 2 caras muito estéticos e também que estavam ganhando show após show.
E a hora da verdade chega, a sombra sobe no palco, após meses na caverna, The Shadow pisa, se ajoelha, a luz apaga e quando a luz se acende, rapaziada, simplesmente esse esculacho de volume. Pela primeira vez na história do Mr. Olympia, um campeão, não somente um campeão, tá rapaziada, mas um atleta, ele sobe no palco passando de 250 libras de uma maneira muito condicionada. Esse físico aqui mudou o rumo do esporte, porque se você lembrar que em 1992 ele estava com 238 libras, para ter um salto desse, né, para que em 93 ele chegasse com mais de 250 libras, para ser mais exato, 256 libras, é algo surreal. Imagina o choque do pessoal, com condicionamento impecável, um físico inclusive pré-lesões, né, que ele não tinha se lesionado. O cara se tornou outro, tá? O Flex Wheeler, que chegou um absurdo, foi ofuscado. Kevin Levrone, cara, foi de base, ficou em 5º lugar. E olha esse top 3. Surreal, um dos melhores pódios de todos os tempos. Cara, isso aqui é coisa de outro mundo, rapaziada. Olha isso aqui, 2 caras. Primeiro, né? Cada lado aqui, 2 caras absurdamente estéticos. E um cara no meio, estético mais ou menos, mas absurdamente volumoso. Porém, 3 caras com um nível de qualidade absurda. Olha isso aqui, tá? Olha essa rimada aqui. Mas olha o nível desses caras, rapaziada. E aí vem a decisão, né? Quem é que vai ganhar? Essa aqui é a decisão, tá? Que mudou tudo. Porque quem venceu foi o volume. Todos aqui estavam absurdamente condicionados, vale lembrar. Todos estavam bem proporcionais, ninguém tinha pose fraca. Porém, apesar de um deles ser inferior em relação à harmonia do físico, que no caso é o Dorian Yates, ele era o mais volumoso. Então, o volume dele, cara, foi algo tão impactante que, pra você ter uma noção, ele foi até tirado do confronto, deixaram só ali os caras mais estéticos para brigar pelo 2º lugar, entendeu? Porque o 1º lugar foi reservado para o primeiro mais monstro da história do bodybuilding. Então, esse aqui, pessoal, é o desfecho, tá? Se encerra esse ciclo de 10 anos. Em 83 começou, em 93 terminou. Essa carreira meteórica do Dorian mudou o rumo do bodybuilding. A partir daí as pessoas procuraram cada vez mais volume, né? Os atletas no caso, e a linha, a qualidade. Aos pouquinhos, né, foi se deixando de lado, tá? Eu não reclamaria, claro, se desde a vitória do Dorian os bodybuilders se espelhassem nele como um todo, porque ele não só trouxe o volume, como ele trouxe também a qualidade. Mas, infelizmente, com o passar do tempo, né, esqueceram que o Dorian, além do volume, também trazia essa qualidade dele, né, que no caso era a melhor qualidade, tá? Claro, pessoal, eu não tô falando que após o Dorian, tá, foi tudo ruim, não, até porque o Dorian depois ele começou a cair de rendimento. E surgiram outros campeões, né, como por exemplo, outros não, né, surgiu outro, o Ronnie Coleman, que, digamos assim, mostrou também volume com muita qualidade. Sinceramente, pessoal, volume ou qualidade é algo que tem que andar junto, tá? Algumas pessoas curtem, né, essa época atual do bodybuilding, eu fico um pouco dividido, tá? Eu sinceramente acredito que o esporte, ele tomou o rumo natural das coisas, porém, atualmente, com a pressão do público, tá voltando algumas coisas que a galera curte bastante, que no caso é aquela estética, aquela proporção, eu curto muito, né? Temos caras aí absurdamente bons, que conseguem trazer volume, né? Como por exemplo o Samson Dauda, o Andrew Jacked, que é o meu preferido atualmente, ele consegue trazer isso, mas tá faltando, claro, né, aquela qualidade old school que ainda, eu não sei se vai chegar não, mas eu espero que chegue. Eu quero saber o que tu achou do vídeo. Será que eu mandei bem, rapaziada? Curtiu esse estilo? Eu espero que sim, tá? É um vídeo muito bacana. Não sei quanto tempo passou aqui não, rapaziada. Não tô... O meu OBS Studio não tá mostrando. Será que não tá gravando? Pelo amor de Deus. Rapaziada, lembrando, se você quer apoiar o canal, tá gravando aí. Se você quer apoiar o canal, curte esse vídeo. Quando for lá na Growth, rapaziada, vocês sabem, o suplemento lá tem muita qualidade. Utiliza o cupom do Carlos, dá essa moral, tá? Se possível, claro. Se você quer apoiar o YouTube, tranquilo. Mas eu peço muito pra que você me apoie, tá certo? Se você curte esse tipo de vídeo, deixa teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. E lembrando, cupom na Growth é o cupom Carlos. Tamo junto, valeu, é nóis.